Nascida em Pains, no oeste de Minas Gerais, ela sempre gostou da língua portuguesa e da literatura, especialmente a literatura portuguesa, dedicando mais de 30 anos de sua vida como professora na UFMG, também na PUC Minas. Lançou 7 livros, diversos ensaios e participou de congressos e seminários no Brasil e também no exterior. Começou a pintar para acompanhar seu pai de lá para cá. Já foram muitas exposições, algumas delas inspiradas no poeta português Fernando Pessoa. A convidada do Retratos de hoje é a professora, escritora e pintora Lélia Parreira Duarte. Olá, Lélia, bem-vinda, seja um prazer tê-la aqui no Retratos. Muito obrigada. Bem, Lélia, sua infância foi em Pains, você nasceu em Pains, viveu lá por muito tempo? Não, eu vivi lá apenas 3 anos. Depois nós fomos para Formiga, onde eu fiz todo o meu estudo primário e secundário, como uma aluna rebelde. Rebelde, Lélia? Mas, ao mesmo tempo, uma aluna que foi bastante querida pelas professoras, tanto que depois que eu me formei, eu tinha me casado, fiquei viúva muito jovem e as irmãs me convidaram para trabalhar no colégio. Entendi. Então, suas lembranças todas estão em Formiga, na cidade de Formiga. Seus pais moravam lá, toda a família? Sim, toda a família, com os meus irmãos. São quantos irmãos? Éramos 5. 5 irmãos. E agora, depois nós mudamos para Belo Horizonte, porque era melhor para a criançada estudar. Inclusive eu, porque eu trabalhava no colégio, trabalhei no Colégio Estadual de Formiga também, mas eu não tinha faculdade, então eu tinha licença para trabalhar onde não houvesse faculdade de filosofia. E queria muito estudar, continuar a estudar, e viemos para Belo Horizonte e foi bom para a família toda, que cada um seguiu um caminho. É, um caminho, né? Sua carreira acadêmica, então, começou aqui em Belo Horizonte, de forma mais profissional, lecionando em universidades? Sim, comecei fazendo a faculdade, né? Primeira coisa, mas logo em seguida me tornei monitora de literatura portuguesa, o que já foi encaminhando toda a minha vida. Acabei a faculdade, fiz concurso para ficar como professora e fiquei, e foram 30 anos de trabalho na UFMG. Pois é. E essa paixão toda por literatura começou como? Você consegue dimensionar isso? Você consegue prever quando isso tudo teve início? Eu consigo, sim, porque toda a vida fui apaixonada pela leitura. O que eu queria de presente eram sempre livros. E eu ganhava o livro num dia, no dia seguinte eu já queria mais. Então, foi aí que eu fui crescendo esse desejo de lidar com a literatura. E depois, quando eu passei a estudar a questão da ironia e humor, foi que eu comecei a entender melhor. E depois fui passar para as máscaras de Perséfone e os mitos de Orfeu. Então, entendendo como a literatura é alguma coisa que tenta lidar com as nossas frustrações de vida, porque a nossa vida é cheia de frustrações desde criança, né? E a literatura ajuda nisso, porque ela trabalha no limite e ela consegue lidar com a questão da morte sem que a gente morra junto com ela. E da finitude, né? Isso é muito presente no seu trabalho, não é, Lélia? Com certeza, a finitude. E então a ironia e o humor vão trabalhar com isso também, né? Estava relendo agora mesmo o Bergson. Ele diz que o homem ri porque ele quer ser infalível, e ele cai e ele ri, e todos riem dele porque ele perde aquela dignidade de ser humano, né? Então, a literatura ensina isso, ensina a rir, a lidar com essas fragilidades. E cada autor, em cada obra, a gente consegue perceber um tom, né, em relação a isso. Como é que foi esse início, essa paixão, ou melhor, esse interesse em estudar a ironia e o humor na literatura, por exemplo? Quando eu fiz o mestrado, o mestrado foi em literatura brasileira, porque na UFMG só havia de início o mestrado em literatura brasileira. Eu trabalhei com a obra de Carlos Heitor Coni, que é um grande ironista, né? E depois eu fui fazer o doutorado, e eu era professor de literatura portuguesa, tinha que trabalhar com a portuguesa. E escolhi um escritor, Augusto Abelaira,
um grande mestre de ironia. Então, eu senti necessidade de me dedicar ao estudo da teoria da ironia, reuni um material imenso. Esse meu livro, Ironia e Humor na Literatura, ele tem mais de 50 páginas de referências bibliográficas sobre ironia, que foi o que eu fui reunindo durante o tempo todo que eu trabalhei com esse tema. Então, esse livro, a gente já consegue perceber todo esse trabalho de pesquisa, né? Como você está falando, a gente está mostrando aqui. Tem quanto tempo esse trabalho todo até surgir o livro, Lélia? Quanto tempo de pesquisa? A pesquisa, ela levou bem uns 20 anos, viu? Porque eu terminei o meu doutorado em 1988. E nessa época eu já tinha reunido esse material todo. O livro depois demorou e foram estudos sobre vários autores, tanto brasileiros quanto portugueses, que eu fui reunindo aí nesse livro, que depois teve o desenvolvimento nas Máscaras de Perséfone, nos Cantos de Orfeu. Pois é, esse livro aqui que também traz todo o material de pesquisa seu. Aí foram mais alguns anos de pesquisa. Foram mais alguns anos, mas nessa época eu trabalhava com um grupo. Eram 40 pesquisadores de 4 países diferentes. Nós tínhamos uma reunião todo mês. É claro que nem todos participavam toda vez, sim, mas havia um simpósio em cada março, em que todos apresentavam um resumo de 10 minutos da sua pesquisa. Foi um tempo maravilhoso. E eu imagino, porque essa reunião de profissionais de países diferentes, eu acho que acrescenta muito, né, Lélia? Em torno de um tema comum, né? E cada um trazendo uma visão diferente. Uma visão diferente e um enriquecimento, né? Não só a partir dos autores, porque cada um estudava uma obra de um determinado autor, que era a sua escolha, mas também em termos da teoria, que cada um trazia e combinávamos sempre o que ia ser discutido cada vez. Sei. Foi um tempo muito rico mesmo. E aqui surge o de Orfeu e de Perséfone, é uma continuidade? A gente uma pode continuidade, falar assim? Para não ter o mesmo título, o livro, né? Porque alguém fala assim, esse livro eu já tenho, você não percebe que é novidade. Né? O que tem de diferente nele? Diferente nele são os autores estudados, porque os pesquisadores são praticamente os mesmos. Mas aí nós estudamos, focalizamos bastante as figuras de Perséfone e de Orfeu, porque Perséfone, você sabe, é uma figura mítica, né? Perséfone, filha de Deméter, a deusa da terra cultivada, e Perséfone foi raptada pelo Hades, o deus dos infernos, e lá ela ficou. E o Zeus, então, teve que se haver com a Deméter, que queria entrar em greve e acabar com a fecundidade da terra. E a solução foi a Perséfone ficar metade do ano no inferno com seu marido Hades e metade do ano com a sua mãe Deméter na terra, de modo que equilibrou-se a fecundidade da terra, mas ficou essa ideia de metade do ano vida, metade do ano morte, porque o tempo, o espaço dos infernos é considerado o lugar da morte, né? Então a Perséfone acabou por ser assim um símbolo daquilo que nós trabalhávamos na literatura, que nós víamos sempre a questão das frustrações, das tristezas, das dificuldades, mas ao mesmo tempo aquele trabalho com a linguagem que significa vida. Eu acho que ela simboliza até mesmo a dualidade do ser humano, né? Sim, os com contrários. certeza. Sim, com certeza. E aí também nós fomos estudar o Orfeu, porque o Orfeu perde a sua amada Eurídice e ele então só pode falar de tristeza, de perda, de morte, de sofrimento, mas ao mesmo tempo é aquela maravilha, aquele encantamento que o Orfeu consegue transmitir. Né? A literatura portuguesa, ela surge com força total na sua vida quando? Quando eu comecei a fazer a faculdade de letras, porque houve o professor Neif Safad, que era o nosso chefe, era o professor titular na época, catedrático, né? Na época se falava catedrático, ele fazia uns seminários muito interessantes, porque eram mais de 100 alunos na sala, então ele
promovia um seminário e escolhia um aluno. E eu fiquei fascinada com aquele trabalho e me preparei muito para um dos seminários. E aí, pronto, já fiquei totalmente fascinada e fiquei perdida naquele meio da literatura portuguesa, né? Nunca mais consegui sair dele. Sei. E muito das suas obras hoje, porque a gente vai falar desse tempo que você passou a se dedicar também à pintura, né? Às artes. Como conciliar a literatura, pintura, as artes plásticas? Porque tem muito da obra de Fernando Pessoa no seu trabalho, né, Lélia? Sim. Ele é o principal autor? É o autor que você, assim, se apaixonou verdadeiramente? Talvez, mas talvez seja também aquele com que eu senti maior possibilidade de representação pictórica, né? Então, aquele poema, por exemplo, de la musique, né? Não sei se você quer mostrar o poema agora. A gente vai mostrar no próximo bloco. Então, depois eu falo sobre ele. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta comentando sobre esses poemas e também fazendo essa relação. Artes plásticas e literatura, até que ponto essa combinação dá certo, a gente vai ver que dá muito certo. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai conhecer mais sobre esse trabalho da professora, escritora e pintora Lélia Parreira Duarte. Mas antes do intervalo, apenas um recadinho para você sobre a campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. E para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O telefone é o 3209-3559, código de área 31. E se você já está fazendo parte, nosso muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes, fique por aí. Volta com o programa Retratos, hoje conversando com a professora Lélia Parreira Duarte, que também é artista plástica, escritora, não é, Lélia? A gente estava falando dessa combinação de literatura e pintura. No primeiro bloco você acompanhou todos os trabalhos, né, que acabaram gerando livros. A Lélia reuniu todo esse trabalho de pesquisa em vários livros e a gente está falando agora desse trabalho de literatura e pintura, porque dá certo, né, Lélia? É uma combinação perfeita, né? Tudo é arte. Tem dado muito certo, viu, Adriana? Tem sido muito bom. Porque parecendo que não, eu tinha muitos poemas na cabeça, né? Como o de la musique. A pouco, entre as árvores antigas, que eu representei, gostaria de mostrar, mas eu falo para você imaginar. Sim. A pouco, entre as árvores antigas, a figura dela emerge e eu deixo de pensar. Pouco a pouco, da angústia de mim, vou eu mesmo emergindo. E as duas figuras encontram-se na clareira ao pé do lago, junto das árvores antigas. Mas se não existem na clareira ao pé do lago, isto foi só um raio de luar e uma tristeza minha, o resultado de existir. Na clareira ao pé do lago? Então eu fiz uma representação disso. Fiz uma grande pesquisa em pintores, peguei árvores, peguei o Munch com as duas figuras e fiz uma montagem, né, uma composição e com uma lua, né, que era um raio de luar e uma tristeza minha. Então o Fernando Pessoa, ele me dá muito material. Te dá inspiração, né? E é interessante que você fala da concepção desses quadros, das pinturas, por exemplo. É um trabalho de pesquisa intenso. Sim. Então você lê, você pesquisa outros autores que possam complementar também esse trabalho? Sim, com certeza. Principalmente no campo da pintura hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o Mar Português,
que já está na tela, o espectador já pode conferir o Mar Português. Que é, Tá aí. um poema muito conhecido, né? Uhum. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Está vendo a questão da impossibilidade que está presente em todos os poemas que eu escolho do Fernando Pessoa, que acho que nem teria como escolher diferente, né? Mas então, o Mar Português também traz, eu fiz a pesquisa, você imediatamente lembra das naus portuguesas, né? Das dificuldades do mar. Então, eu fui pesquisar uma imagem que fosse útil, que desse certo para o meu trabalho. E aí você une também com a sua concepção, com a sua imaginação, de como que você imaginava que seria aquela realidade. É reunião de tudo isso. É uma reunião, isto é um acervo, né, que eu tenho, é um acervo de vida e é uma pesquisa nova que eu faço também e que vou fazer nessa produção, que tem me dado muito prazer. O que é interessante, Lélia, porque a literatura ela tem esse poder de, né, de nos fazer imaginar, de lidar com a imaginação. Então, a cada conto, a cada poema, a cada história que a gente lê, a gente constrói cada um cenário, né? Com certeza. Na nossa mente e tudo mais. E é interessante, porque a cada poema, aqui a gente vê uma representação, mas a pessoa, ao ver o quadro, ao ler o poema, ela pode também criar a sua própria imagem, Sim, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, é uma coisa dinâmica, né? É alguma coisa que vai passando. E isso está no espírito da ironia e do humor e das máscaras de Perséfone e dos cantos de Orfeu. É um contato com o outro que se faz sem lhe trazer verdade, sem lhe trazer ensinamentos, porque o único ensinamento possível seria a consciência de que somos mortais. Então, é um contato, assim, muito mais no campo do humor, muito mais da criatividade, de alguma coisa que vai dar prazer e ajudar a esquecer que a caminhada tem um fim muito bem determinado. A gente está com o quadro Fernando Pessoa e seus heterônimos. Esse quadro já está no ponto, a gente pode falar um pouquinho da concepção dele. Sim. A ele lá. Pois é. O Fernando Pessoa, você sabe que é um poeta que não criou apenas no seu próprio nome, né? Ele criou uma biografia completa, uma vida para um Ricardo Reis, para um Álvaro de Campos, para um Alberto Caeiro, né? E, às vezes, alguns semi-heterônimos, que seriam, por exemplo, o Bernardo Soares, o Vicente Guedes e outros. Mas esses três, principalmente, existe até uma carta na qual o Fernando Pessoa fala que, para o Álvaro de Campos, eu dei toda a emoção que não dou nem a mim nem a vida. Para o Ricardo Reis, eu pensei no classicismo. E isso nós vamos observar na obra deles, né? E então eu fiz eu representei essa ideia do Fernando Pessoa rodeado pelos heterônimos, e esse quadro se chama Pensando os Heterônimos, como se ele estivesse ali realmente fazendo a sua criação. E esse poema se refere, então, muito especificamente àquele da autopsicografia. O poeta é um fingidor. Fingir tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E então ele vai criando, e você vai observar esse mesmo poema, você pode desmembrar as várias dores de que ele fala. Sim. A dor que ele sente, que não é a mesma de que ele fala, a dor que o leitor lê, que não é a mesma que ele sente. Então, são 4 dores que se superpõem uma dor que é um pouco incompreendida, né? Que é um pouco incompreendida e que é, como você falou, é alguma coisa muito imaginária, né? Muito da vivência de cada um, né? E muito da linguagem, é uma questão da linguagem. E cada poema que você estuda, que você acaba interpretando isso, levando para as telas, é um poema que você se identifica, que você acaba se identificando de alguma forma, vendo um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, do que você acredita em relação ao ser humano? Tem um pouquinho disso também? Eu acho que tem a ver com todo esse trajeto
que veio da literatura, do encantamento com os contos de fadas, e depois com a ironia e o humor e as máscaras de Perséfone e os cantos de Orfeu. Por quê? Porque eu comecei a fazer quadros a partir dos poemas de Fernando Pessoa sem uma escolha prévia. E depois, quando eu já tinha 6 ou 7 quadros, eu percebi que eu falava de morte o tempo todo. É mesmo, Lélia? Tudo falava de morte. Por exemplo, tem um quadro que eu fiz, que é o menino da sua mãe. O menino da sua mãe foi para a guerra, a mãe espera em casa, feliz, aguardando o dia que ele vai voltar, e ele está lá morto no campo de batalha. E eu estava fazendo uma aula com o modelo vivo e pedi ao rapaz que deitasse no chão ali, fingisse de morto. E eu então fotografei, e a partir daquilo foi que eu fiz o quadro O Menino da Sua Mãe. Então, é aquela oposição, aquela contradição, aquela diversidade entre aquela esperança enorme daquela mãe e aquela realidade da morte do filho, né? E assim como o mar português tem essa questão da morte, né? Assim como o Delamusique tem aquela ideia de uma impossibilidade, aquilo foi só um raio de luar e uma tristeza minha, né? E outros poemas, por exemplo, da Ceifeira, eu fiz também um quadro sobre a Ceifeira, aproveitando a sugestão até do Van Gogh, né? Em que ela canta Pobre Ceifeira, sentindo-se feliz, talvez. Então, o poeta está se comparando àquela infelicidade da ceifeira, que tem aquele trabalho tão duro, mas que canta como se estivesse muito feliz. E ele fica observando e se sentindo tão infeliz ao ver aquela felicidade que é imaginária. E é o contraditório do ser humano, né? A gente falava o tempo todo disso, né? Quero saber mais sobre a sua Mona Lisa. No próximo bloco a gente vai saber, porque a Lélia também tem uma Mona Lisa, a gente vai conhecê-la daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, Retratos em Instantes está de volta, fique por aí. Estamos com o programa Retratos hoje, estamos conhecendo mais sobre a vida, a obra da professora, pintora, escritora, artista plástica, Lélia Parreira Duarte. Lélia, vamos falar da Mona Lisa, da sua Mona Lisa? Vamos. Como é que foi esse processo de criação? Em que você se inspirou para criar a sua Mona Lisa? Olha, a Mona Lisa foi um projeto da Maison Escola de Arte. O Glauco Moraes, que é o diretor, o proprietário lá da escola. Que é um grande artista plástico. Que é um grande artista plástico. O Glauco fez esse projeto de 100 Mona Lisas e convidou muitas pessoas para participar do projeto. E quando eu entrei para a Maison, o projeto já estava bem adiantado e depois que eu trabalhei lá, ele conheceu um pouco o meu trabalho, ele me convidou a participar. E o tempo já era muito curto. As pessoas já estavam com os quadros maravilhosos, prontos. Ele falou comigo, você não precisa pintar, você inventa uma representação da Mona Lisa. E eu fui pesquisar. Como sempre, tem que pesquisar. Como uma boa professora, né, Lélia? Foi pesquisar. E cheguei ao livro do Sebastião Salgado, que mostra a realidade, principalmente, esse era principalmente sobre o Nordeste, e cheguei a essa Mona Lisa com esse... Que a gente vai ver aí na tela. Esse sorriso. Esse sorriso... Ela ficou um pouco achatada aí, mas de qualquer forma acho que dá para perceber. Mas dá para o público de casa ter uma ideia, né, de como é. É um sorriso de Mona Lisa, é um olhar de Mona Lisa, mas ao mesmo tempo não tem aquela imponência, aquela posição de poder que a Mona Lisa do Leonardo da Vinci tem. Mas ao mesmo tempo ela é uma representação da Mona Lisa. E foi premiadíssima.
Foram 3 exposições. Foi uma em Ouro Preto, com o lançamento do livro, onde estão as 100 Mona Lisas, né? Lindíssimo livro. Foi na Assembleia dos Deputados em Brasília e foi no Palácio das Artes. E havia um computador para as pessoas votarem qual a Mona Lisa preferiu. E então as pessoas votaram e a mais votada nos 3 lugares foi a minha. Eu acho que foi a questão da ironia e do humor. Isso que eu ia te perguntar, por que você acha que teve tanta adesão, né? Eu acho que foi a questão, principalmente do humor, né? Porque o título dela é A Mona Já Não Mais Tão Lisa. Sim. Ela é toda encarquilhada, né? Toda velhinha, mas ao mesmo tempo mantém aquele sorriso ambíguo que é o que caracteriza a Mona Lisa. E traz um pouco da brasilidade também para a Mona Lisa, sim, com né? certeza. Retrata bem essa característica, né? Do sertão nordestino, do próprio mineiro do norte de Minas, da seca. Né? A seca que está pertinho também da gente, né? Norte de Minas está aí, que retrata muito isso, né? A gente está aqui também com o quadro Ausência e Vazio. O que a gente pode falar sobre ele, Lélia? Esse quadro foi um outro projeto do Glauco, que era uma comemoração dos 120 anos da ausência de Van Gogh, vamos dizer, da morte de Van Gogh, né? Então, ele propôs que todos fizessem uma representação do quarto de Van Gogh. Então, houve representações maravilhosas do quarto de Van Gogh, da cadeira de Van Gogh, da cama de Van Gogh. Mas eu pensei nessa ausência e vazio. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, eu olho para esse quadro, eu penso na cama do Van Gogh, mas ao mesmo tempo eu penso num túmulo. Então, eu falei, olha, interessante. Olha a morte aí de novo, né? Pois é. Mas a ausência e vazio também era referência à morte, né? Quer dizer, sem Van Gogh está a cama lá vazia, né? Com um traço que eu tentei muito reproduzir, um traço semelhante ao de Van Gogh. Sim, né? Entendi. Então, foi um trabalho também que deu muito prazer. Pintura é hobby? Ou é trabalho? Já é trabalho? Olha, como vocês caracterizam? Com esses projetos que o Glauco inventa, né? Agora mesmo nós já temos 2 projetos, também é preciso fazer muita pesquisa, é preciso experimentar, é preciso planejar, o que acaba sendo um pouco de trabalho também. Mas pintar é uma delícia, pintar é uma maravilha. E sempre você pintava, Lélia, na infância, na juventude, você sempre tinha esse gosto de se dedicar à pintura, às artes plásticas? A gente faz muito mapa, né? No primário, no meu tempo, fazia-se muitos mapas, e eu fazia aqueles coloridos, assim, aquele degradê, muito bem cuidado, então aquilo já me dava muito prazer. Sim. Mas depois eu deixei aquilo, porque minha vida tinha eu tinha várias vidas, né? A vida de mãe de família, a vida de professora, nós sempre temos várias vidas, né? E não tinha, nesse tempo não havia a vida de pintora, não. Sim. Mas depois, quando eu já estava na universidade há muitos anos, depois de 30 anos na UFMG, eu fui convidada para a PUC, já estava lá há uns 10 anos, e meu filho falou comigo, mãe, o que você vai fazer quando se aposentar? Eu levei muito susto, porque não tinha pensado nisso, nunca pensei em me aposentar. Mas aí comecei a pensar e comecei a me preparar para isso. Entrei para uma aula de pintura, ia pintar junto com meu pai, que também Seu tinha pai se pintava aposentado. também? Meu pai foi dentista. Então, quando ele se aposentou, o dentista tem uma habilidade manual muito grande, né? Então, ele foi pintar. E depois ele já estava mais enfraquecido, e eu então o levava para a aula e aproveitava e fazia aula também. E a inspiração vem de onde, Lélia? Você já falou dessa inspiração dos livros, dos autores, dos poemas, das obras, mas além disso, vem de onde? Aí nós tínhamos falado da inspiração que vem da literatura, né? A partir da literatura. Mas quando eu comecei, eu ficava procurando, os grandes pintores mesmo. Então, sempre fui muito fascinada com o Monet, tanto que eu fazia quadros e a minha filha falava assim, isto não é Monet, isso é Manet.
E o Van Gogh, e Renoir, os impressionistas, de modo geral, eu fui sempre muito encantada com eles. Então, buscava inspiração na pesquisa. Na pesquisa, nos livros de pintura. Hoje em dia, sempre foram boas tem companhias, né? Muito. E os trabalhos sobre Frida Kahlo? Frida Kahlo também foi um outro projeto da Maison. E eu acabei fazendo 4 Fridas Kahlo. Tem uma que eu gosto, achei que ficou interessante, porque é a Frida Kahlo como se estivesse numa armadura, presa numa armadura, que eram como ela vivia mesmo, né? E fiz algumas Fridas Kahlo, viu? Eu gostei de fazer também. Interessante. Agora você está falando que está cheio de projetos, quais são, por exemplo? Olha, o Glauco tem um projeto de um livro, nós estamos preparando um livro, ele deve sair esse ano ainda, com a produção do Grupo Maison. E um outro projeto que eu não sei se eu posso falar ainda. É um projeto grandioso. Ainda é segredo. Eu acho que não convém dizer, porque eu posso ser repreendida depois. Sei. Mas vem muita coisa boa, né? Sim. E são trabalhos que te dão muito prazer a gente ver na paixão com que você fala, com que você conta aqui pra gente tudo isso, te dá prazer, né, Lélia? Sim, com certeza. Pois é. A gente está aqui com 2 livros, eu queria que você falasse sobre eles. Isso aqui, A Potência e a Negatividade em Fernando Pessoa, onde tem alguns trabalhos que a gente acabou vendo, né? A questão dos heterônimos aqui também. E aqui a gente vê, as pessoas podem ver os quadros e os poemas. O menino da sua mãe está aí. É possível você mostrar? Deixa eu ver aqui, vamos ver no índice aqui se eu consigo localizar. Não, pode ir mais para frente, vai. Localiza você aqui. E esse exercício de viver em palavra e cor também mostra um pouquinho desse trabalho feito pela Lélia. Aqui, esse aqui que você... esse que você contou a história, né? É, o menino da sua mãe. Vou ver se dá pra gente ver aqui, ó. A gente está mostrando. Então, acabou sendo essa representação que você encontrou para aquela cena aquela tinha, ideia, né? do menino da sua mãe que está morto, com a cigarreira e o lenço fora do bolso, como se fosse uma representação da vida dele também, que está fora do corpo, né? E o colorido, né? A gente vê aqui talvez até as flores, não sei, mas as folhas do outono aí, não sei, exatamente, né? Lembra muito as folhas do outono, dando essa compondo, também indicando trazendo uma ideia de morte, né? O outono com uma fase assim de adormecimento. Que as folhas vão caindo, né? De renovação também, vamos dizer assim, né, Lélia? Lélia, brigadíssima pela presença, pela participação, foi um prazer conhecê-la, conhecer seu trabalho, e a gente fica no aguardo, né, de mais coisas legais, mais coisas boas vindo por aí. A inspiração nunca acaba, né, Lélia? Não, isso é a vida, né? É a vida. É a vida. Vai movendo a gente, né, para realizar coisas interessantes. Isso. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. Volte sempre que possível, o Retrato está sempre aberto aqui para você. Muito obrigada, foi um prazer estar com você. Prazer é nosso. Retratos de hoje fica por aqui. Você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados e também comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também fica sabendo todas as novidades, acompanhando o programa pelas redes sociais, o Twitter, o Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá!